Olá, estamos iniciando mais um Viva Bem Multimídia. O nosso foco está em histórias que a vida conta. Vamos aprender com pessoas que vão estar aqui conosco, contando seu estilo de vida, alguma experiência que passaram, uma maneira diferente de dizer que é possível sim viver bem. Vamos ao episódio de hoje. Boa noite, amigos do Viva Bem Multimídia. Estamos aqui para mais um podcast inédito. Vamos continuar, como já o fizemos na semana passada, falando de arte, de cultura lomba-grandense. Hoje vamos conversar com Aurélio Strack, ele que é pesquisador, escritor e tradicionalista e lançou recentemente um livro que conta a história de Lomba Grande. Aurélio, antes de nos contar sobre a história de Lomba Grande, registrada no seu livro, conte-nos um pouco da sua história, de onde surgiu esta veia literária e poética que faz parte da sua vida. Olá, amigos do Viva Bem Multimídia. Em especial, um abraço ao meu amigo Heitor. Lomba-grandense nato, né, Heitor? Aurélio Strack, família tradicional aqui da nossa Lomba Grande, e eu ingressei em 97 na Sociedade Gaúcha de Lomba Grande, né? Inicialmente na parte cultural, que eu gostava muito do tradicionalismo quando eu vim de Santa Catarina de volta para o Rio Grande do Sul. Então procurei uma entidade onde ela já tinha uma rica história, né? E ingressei nos quadros da entidade como sócio. Em 1997 e 98 eu fui eleito patrão da Sociedade Gaúcha de Lomba Grande, onde na época nós começamos a desenvolver um trabalho de recuperação, né? E também voltado para o tradicionalismo histórico aqui de Lomba Grande. E aí que me veio uma surpresa, que quando eu fui pesquisar em livros ou em documentos alguma coisa que contasse a história da Sociedade Gaúcha de Lomba Grande, que ela foi fundada em 31 de janeiro de 1938, eu não encontrei quase nada. Nos cadernos gaúchos do antigo IGTF de Porto Alegre, eu encontrei a ata de fundação de Lomba Grande. Então aquilo ali me inspirou, e um trabalho de uma primeira prenda que teve a mesma dificuldade que eu tive quando ela teve que fazer um trabalho sobre a história da sua entidade. O que quer dizer? Nós, tradicionalistas, pregamos que devemos fazer a tradição, cultivar a tradição, e nós mesmos, quando temos uma rica história, não tínhamos, né, um livro que contasse essa história. Então, com a ajuda do falecido grande amigo meu, que era tesoureiro, Marco Melick, que também era da Lomba Grande, ele disse: Aurélio, quem sabe vamos arrecadar umas fotos antigas e vamos fazer com que a gente consiga fazer esse livro. Eu disse para ele: olha, eu te ajudo. E aí nós começamos os dois a pesquisar, né, o que tinha aqui na Lomba Grande, fazer entrevista com as pessoas, né, mais antigas, e o que aconteceu foi uma fatalidade. Ele logo após faleceu. E a família dele então veio me pedir para mim concluir o livro, e assim foi feito. Então, em 2005, eu lancei a minha primeira obra, intitulada Os 67 anos de História da Sociedade Gaúcha de Lomba Grande, contando a trajetória, né, tradicionalista aqui desta quinta entidade mais antiga do estado do Rio Grande do Sul. A localidade de Lomba Grande é centenária e, com isso, de uma história riquíssima. Aurélio, quanto dessa história você conseguiu recuperar? Dê algumas pinceladas para animar os futuros leitores de seu livro. Olha, Heitor, está muito presente. Como eu respondi anteriormente, né, foi ela
né, a Sociedade Gaúcha de Lomba Grande, através da publicação desse livro, que me abriu, vamos dizer assim, a mente para novos trabalhos, né? Foi um negócio tão bem pensado. Por exemplo, a obra tem muitas fotografias antigas e a repercussão da comunidade de Lomba Grande, se vendo através dos tempos, naquele, vamos dizer que é um documento histórico, né? Isso também foi muito gratificante para mim. E me deu um balizamento para que eu alçasse novos voos, vamos dizer assim, né? E o que eu pensei? Eu disse assim, poxa, nós vamos ter que pensar uma história da Lomba Grande. E aí, quando eu comecei a ler os livros do Telmo Lauro Miller, que é um lombagrandense nato, que escreveu mais ou menos 2, 3 livros sobre o cotidiano da vida de uma colônia alemã, que era a Lomba Grande, né? Aquilo foi me despertando o interesse. Também tive influência, por exemplo, da nossa, pena que ela faleceu, a dona Clarice Becker, que ela lutava pela história, e eu me lembro que aos sábados de manhã, quando eu a encontrava na feira aqui do produtor, ela dizia, Aurélio, nós temos que escrever um livro sobre a história da Lomba Grande, né? E aquilo foi amadurecendo a ideia. Mas tudo voltando novamente já da experiência que eu tinha com o livro que eu fiz as pesquisas do CTG. Então, já entrando numa nova fase, né, eu comecei a procurar livros que registrasse algo sobre Lomba Grande. E aí que vem o grande, vamos dizer assim, a grande sacada. Por quê? Se hoje vocês procurarem, antes do meu livro, qualquer literatura que conte trajetória e história do Lomba Grande, vocês não vão encontrar. Ao passo que a minha bibliografia do meu livro atual, que eu fiz mais de 50 livros que eu citei, né, eu li trechos pequenos. Esses trechos pequenos falavam sobre coisas específicas da Lomba Grande antiga. Então eu pensei comigo, por que não pegar essas informações, procurar as fotografias, englobar e realmente fazer um documento, que eu considero no meu livro um documento de memória, de resgate histórico de uma localidade que, em termos de literatura, não tinha nada. Então, lá em 2005, quando eu lancei o primeiro livro, a primeira obra, até hoje, 2021, que eu estou fazendo o lançamento da segunda obra, que é Lomba Grande Conta Sua História, essa trajetória me deixou extremamente satisfeito, até pelo resultado que a gente obteve. Aurélio, sua história tem uma relação bastante estreita com a Sociedade Gaúcha de Lomba Grande, o nosso CTG, como é conhecido. Ela está presente em seu livro? Fale-nos um pouco sobre isso. Amigo Heitor, gostei dessas pinceladas, né? Então vamos lá, né? São muitas e muitas informações aí que a gente está trazendo do livro. Para os ouvintes aí terem uma ideia, meu livro tem 282 fotografias antigas. 280 páginas, distribuída em 16 capítulos. Então acho que tu tem razão, Heitor. Nós vamos dar umas pinceladas sobre o que a gente conseguiu recuperar da história antiga de Lomba Grande. E nós temos que situar, né, o ouvinte, eu acho que é importante, né? Lomba Grande, desde sua existência, ela sempre foi vinculada a São Leopoldo. Tá? Somente em 1940, né, e que Lomba Grande passou a ser o terceiro distrito de Novo Hamburgo.
Então, Lomba Grande está ligada a Novo Hamburgo somente por 81 anos. Na minha concepção, eu estou trazendo os documentos, estou trazendo mapas e fatos que eu encontrei no Museu Histórico Visconde de São Leopoldo. Para mim, Lomba Grande iniciou em 1788. Por quê? Foi o ano em que a coroa portuguesa trouxe os escravos e, vamos dizer assim, tomou conta ali na feitoria do linho-cânhamo, se estabeleceu ali para a plantação do linho-cânhamo e que esta área englobava praticamente toda a área que engloba o território da Lomba Grande hoje em dia. Né? Então, para vocês terem uma ideia, em 1788, muito das terras que formam a Lomba Grande eram sesmarias, eram áreas de portugueses que foram dados pela coroa portuguesa. Né? E foram desapropriar essas áreas, né, para a plantação de uma fazenda real chamada linho-cânhamo, a plantação do linho-cânhamo que servia para a cordoaria e os portugueses usavam muito em navios. Né? Então, de 1788 para cá, nós estamos falando em termos de mais de 200 anos, muito mais que 200 anos que eu considero que Lomba Grande, vamos dizer assim, surgiu no mapa. No dia 22 de dezembro de 1904, tá, o intendente de São Leopoldo, que era o prefeito, que hoje corresponde ao prefeito, sancionou o ato de intendência número 39, fazendo com que Lomba Grande fosse o 6º distrito de São Leopoldo. Então, oficialmente, nos documentos, o aniversário de Lomba Grande, né, é comemorado nesta data, 22 de dezembro de 1904. Né? Então, oficialmente, Lomba Grande teria 117 anos. Mas ela é muito mais antiga porque, como eu falei antes, né, de 1788 até 1904, vocês podem fazer a conta que tem um período aí em que Lomba Grande foi importante. Aliás, muito importante. Porque vocês vejam bem, quando em 1824 chegou a primeira leva de imigrantes alemães, e isso é importante saber, Lomba Grande já existia, não com esse nome, mas era passagem de comerciantes, tropeiros, escravos, enfim, já era um lugar que existia. A partir de 1824, claro, que quando chegou a colonização alemã, ali na Real Feitoria do Linho-Cânhamo, e depois transformou numa colônia, os primeiros imigrantes que chegavam, era natural que fossem colocados ao lado da feitoria. E isso também eu coloco para os ouvintes pensarem um pouco e lerem o que eu coloquei no livro. Como Lomba Grande, sendo ao lado da feitoria, uma área onde foi colocado 180 lotes de terra, que engloba até Santa Maria do Butiá, São João, Tembé, Morro dos Boi. Antigamente não era Morro dos Paula, era Steinkopf, o alemão não é muito bom, mas era um morro de pedra, que fazia parte, né? Como que uma área tão abrangente como esta, né, não era importante, não foi importante na colonização alemã, e não tinha um livro, como eu falei anteriormente na minha pergunta. Então, o que eu estou desmistificando, é justamente isso. A Lomba Grande teve
uma importância histórica muito grande, muito significativa, não só para o desenvolvimento da colônia alemã do Vale dos Sinos e do Rio Grande do Sul, mas antes disso ela teve uma importância porque aqui foi plantado o linho-cânhamo. E para, vamos dizer, atiçar a curiosidade de vocês, o linho-cânhamo tem na sua composição, né, a cannabis sativa. A história é feita de personagens. No caso da história de Lomba Grande, contada em seu livro, Aurélio, quais os principais personagens que você destaca e o que o motivou a trazê-los em sua obra? Bom, amigo Heitor, esta é uma pergunta também bastante difícil para resumir em pouco tempo, né? E eu escrevi no livro, né, os personagens que eu chamo de idealistas, que floresceram numa Lomba Grande de 1910, por exemplo. Esse período foi o período em que apareceu a primeira sociedade ginástica de Lomba Grande, apareceu a primeira sociedade de tiro de Lomba Grande, apareceu os primeiros, vamos dizer assim, fundadores do Esporte Clube Lombagrandense, que também eu estou contando aqui no meu livro. Mas teve também o tiro de guerra que tinha na Lomba Grande. Enfim, mas eu queria enaltecer um dos pontos, um dos capítulos mais importantes que para mim foi uma satisfação muito grande, que hoje em dia no Brasil, infelizmente, a gente não está tendo a relevância que esse assunto deve ter, que é educação. No capítulo 14, eu fiz questão de colocar a educação e a escola em Lomba Grande. E, sinteticamente respondendo à tua pergunta, eu colocaria os meus heróis neste assunto. Por quê? Porque, graças a Deus, né, o valor dado à educação pelas pessoas que se estabeleceram, os imigrantes que se estabeleceram em Lomba Grande a partir de 1824, fez com que na nossa área, aqui na nossa região, florescesse, né, a alfabetização, florescesse uma série de coisas que a educação propicia. Então, quando nós falamos que em 1834, que o Heitor, amigo, sabe muito bem que foi pastor da comunidade luterana evangélica de Lomba Grande, nós tínhamos uma escola igreja, uma escola capela, onde de pau a pique fazia-se, vamos dizer assim, os atos religiosos, mas tínhamos aulas, tinha alfabetização. Então nós tivemos o primeiro professor, Johann Michael Paul Casperin, né? Depois o segundo, William Gauser, até 1859. Heinrich Meyer, que tem uma rica história de alfabetização com os filhos já de uma segunda geração de imigrantes alemães. E sem sombra de dúvida, a pessoa assim que eu enalteço muito foi o pastor William Rothermund. Porque esse homem, a partir dos anos 80, ele teve uma grande influência na educação escolar, né? E lutou muito pela educação formal nas colônias, não só de Lomba Grande, mas em todas as colônias de imigrantes alemães. Por quê? Porque ele se preocupou em criar um material didático para que as crianças, os filhos dos imigrantes alemães, conseguissem entender, por exemplo, o cotidiano da vida dos gaúchos. Então ele falava do mil-réis, ele falava do milho, ele falava do cavalo e ele falava do gaúcho, ou seja, tudo coisas que tinham aqui. Então, esse contexto pedagógico
que ele conseguiu fazer através de cartilhas, livros de aritmética, que ajudaram muitas crianças a se alfabetizarem e a tomarem contato com a vida comunitária nossa do gaúcho, né, é muito significativo. Então, esse nosso amigo William Rotermund, ele adorava Lomba Grande. 3 ou 4 vezes por semana ele vinha a cavalo de São Leopoldo e atendia toda esta região. Então, esse homem, eu acho que ele está muito bem solidificado também no meu livro. E como eu sou tradicionalista, e o tradicionalismo prega que a comunidade tem que ser unida, ele dizia nas suas cartilhas que as crianças teriam que amar a sua Heimat. Heimat, meu alemão não é muito bom, novamente. O que quer dizer Heimat? Quer dizer amar a sua querência. Quer dizer, aí ele já nos disse tudo. E para concluir a resposta, claro, retornando, uma grande personagem que eu acho que deve ser citado novamente é o Telmo Lauro Miller, que lombagrandense, que também foi depois fundador do Museu Histórico Visconde de São Leopoldo e que deixou uma vasta bibliografia sobre aspectos da nossa querida Lomba Grande. Aurélio, algum detalhe que você ainda gostaria de acrescentar para que conheçamos melhor o conteúdo do seu livro e também como ele pode ser adquirido? Bom, amigos, então vamos fazer uma propaganda, né? Já que a gente falou de tanta história e tantas datas, principalmente, né? Tá aqui o livro, né? Lomba Grande conta essa história, produtora Oikos aqui, onde a gente está tendo muito sucesso e espero que vocês que estão assistindo aí o programa, né, que quiserem adquirir, ou entrem em contato comigo, né, Aurélio Strack, telefone 999-720266, eu moro aqui na Lomba Grande, né, ou então na Estância do Churrasco, aqui no centro da Lomba, o meu livro está à venda, né? Aí eu já aproveito ali, compro um livro e já compro algumas cocitas mais lá para quem é tradicionalista ali na loja Estância do Churrasco. E para finalizar, eu sempre repito que eu gosto muito da história antiga, é óbvio, e gosto de viajar no tempo. Então eu vou convidar você, ouvinte, você que está assistindo o programa, para fazer essa viagem comigo e voltar no tempo. Adquira o livro e se coloque no lugar, em 1788, como era Lomba Grande. Se coloque novamente no lugar e veja o que aconteceu lendo os vários capítulos do livro. Porque o livro tem uma sequência cronológica de datas, até chegar a 1960, 1950 em alguns casos. A história da Lomba Grande, ela não termina com esse livro. A história da Lomba Grande tem muito mais elementos, muito mais assuntos para serem tratados, e que talvez esse amigo vá continuar a pesquisa. E uma coisa, vamos dizer assim, uma curiosidade que eu sempre pergunto para aqueles que são, eu nasci na Lomba Grande, como era o nome da Lomba Grande antes de ela se chamar Lomba Grande? Muitos não vão saber responder. Então eu vou dar algumas dicas. No início, os pastores colocavam atrás da feitoria. Outros escreviam
nas Matas Virgem, porque Lomba Grande era Mata Virgem em 1780. Outros escreviam Mandu. Mandu era uma região que hoje é o Quilombo. Passo dos Corvos tinha. O Guari já existia. Então, Lomba Grande não existia esse nome. O nome que o Império Português, quando trouxe, né, a feitoria do linho-cânhamo e começaram a plantar linho-cânhamo aqui, chamava-se Casa de Roças, denominado Descendente. Então, o nome anterior de Lomba Grande, o nome foi dado no Império Português, antes de 1822, aqui, principalmente o centro da Lomba Grande, era chamado de Sem Dente. Não é sem o dente, né? E nem, como outro dia brincaram comigo, que Lomba Grande tem o Sem Dente e o Quebra-Dente, que tem uma localidade aqui também. Sem Dente, eu não achei o termo correto do que significa, mas estou pesquisando e parece que é da língua portuguesa algo de ceder o lugar, certo? Então você que está nos assistindo, muito obrigado, Heitor, pela oportunidade. Espero que tenham gostado e ajudem esse gaúcho, lombagrandense e pesquisador, historiador a cada vez mais difundir a história de Lomba Grande. Obrigado. Esperamos que a conversa de hoje tenha sido proveitosa, inspiradora e motivadora. E assim será a cada semana. Estaremos nas sextas-feiras à noite, às 20 horas, lhe trazendo um podcast inédito. Mas, se você não puder assisti-lo na sexta-feira à noite, não faz mal. Você pode ver e ouvir quando quiser. Basta acessar os nossos canais, o YouTube, nosso Facebook, o nosso Instagram e também o nosso site vivabem.inf.br. Até a próxima semana.